Nós estamos fora desse polo, que é o grande receio, de repente sair fora do controle, houver um jogo de bomba atômica. Então nós temos, primeiro, essa vantagem distante dos polos de conflito, que é do hemisfério norte, não do nosso hemisfério. Em segundo lugar, o que eu acho, nós temos riqueza natural que outros países não têm. Então vale a pena ter coragem e investir. Agora, o que nós temos é que fazer com que um governo entenda isso. Buenas, buenas, buenas! Estamos aqui para mais um podcast do Além do CNPJ, hoje em um ambiente super especial, né, Bertozzi? Um podcast histórico. Cara, esse podcast é o que eu tava conversando aqui nos bastidores. São 150 episódios, Brunão. Já faço isso de olho fechado, bicho. Mas esse eu tô especialmente nervoso. Parece que a gente tá com uma plateia de 1 milhão de gente aqui, Exato. olhando tudo isso daqui acontecer e pra mim é uma honra também poder uma participar honra, desse momento. Só de estar aqui em volta desses livros todos, de tantas medalhas assim e tudo mais, é surreal e surpreendente o poder de estar na frente dessa sumidade que está aqui na nossa frente. Além de tudo, por mais que a gente está nervoso, os bastidores aqui, nossa, é uma gentileza, uma simplicidade, cara, nos deixando super à vontade, e isso faz com que a gente tenha respostas muito maiores sobre o porquê do tamanho dessa pessoa. É isso. Porque não é à toa que com essa gentileza, essa humildade... E aonde chegou e como aonde chegou. Vamos contar um pouquinho dessa história, então. De quem que é? Nós estamos aqui com o Dr. Ives Gandra. Doutor, muitíssimo obrigado por topar bater esse papo com a gente. É de verdade um privilégio. No dia que eu vim aqui junto com o Davi te convidar para esse podcast, o senhor topou essa entrevista e eu tirei uma foto com o senhor. Alguns amigos meus advogados mandaram uma mensagem falando: agora você zerou o jogo, você não precisa de mais nada, agora tá game zerado. E eu falei: isso só a foto. Quando a gente gravar o podcast, aí de fato a gente zerou o game. Então, doutor, muitíssimo obrigado, de verdade. Muito obrigado. E, dando um pouco de contexto, o doutor Ives Gandra da Silva Martins foi bacharel em 1958 pela Faculdade de Direito da USP, doutor com distinção em 1982 em Direito pela Mackenzie, inclusive foi o primeiro doutoramento da Mackenzie. Vocês vão perceber que tudo que a gente vai contar aqui, vocês vão vendo que a história do Dr. Ives vai se costurando com a história do Brasil. Né? Especialista em Direito Tributário e Ciência das Finanças, foi professor titular de Direito Econômico e Constitucional da Mackenzie, hoje é professor emérito de diversas instituições, incluindo a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, membro da Academia Paulista de Letras, integra hoje 42 academias, algumas das quais presidiu e é detentor de 7 títulos de doutor honoris causa, com livros e artigos publicados em 21 países. Falando em livros, ele é autor de aproximadamente 100 livros individuais, fora os que ele fez em collab, né, que como a gente chama hoje em dia. Elaborou pareceres decisivos sobre o Plano Collor 1, 2, bem como sobre o impeachment dos ex-presidentes Collor e Dilma. Comentou também com Celso Bastos a Constituição Brasileira em 15 volumes, o que dá em torno de 10 mil páginas. Dr. Ives Gandra, de novo, é uma sumidade que está aqui na nossa frente. Doutor, 90 ou 91 agora? 91. 91 anos de idade. E, cara, muitíssimo de novo, obrigado pelo prazer de estar aqui na frente do senhor. Obrigado mesmo. Eu fico até sem graça da forma que vocês apresentaram. Imagina. Apenas fui advogado e professor universitário na vida. Não fui mais do que isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores que o doutor falou assim para mim, para a gente aqui: eu gostaria de ter sido poeta, né? Aliás, você sabe que é interessante? Quando nós éramos estudantes da Faculdade de Direito, eu tinha um amigo, e foi amigo até a morte. Eu só lamentei não poder ir até Ribeirão Preto. Quando ele disse que estava doente, eu tinha programado, mas ele morreu antes. Era o Saulo Ramos. Saulo foi, inclusive, ministro da Justiça. Sim. Era um advogado excepcional e um poeta magnífico. O Sarney, inclusive, trabalhou no escritório. Que legal. Porque ele herdou o escritório do Vicente Ralph. Nós, muitas vezes, em 54, 55, 56, com Paulo Bonfim, nós saímos para o interior para declamar poesias, e poesias nossas e de outras. E um dia o Saulo chegou para mim e disse: Ives, quando nós nos formarmos,
a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o O bico. E foi, na verdade, o que aconteceu comigo. Como protagonismo era Como poesia, protagonista né? era poesia, é. Poesia, Mas o bico sustentou. Exatamente. Doutor, e, cara, a gente entrando já no campo das perguntas, e a gente foi bem detalhista do que a gente gostaria de extrair do senhor nessa entrevista. O senhor completou agora 91 anos em fevereiro, certo? Fevereiro, certo. Nessa idade, com tudo que o senhor construiu, e que são muitas coisas, aqui o corredor do escritório do Dr. Ives é uma infinidade, são centenas e centenas de diplomas, certificados e tudo mais. Esses livros aqui, todos que o Dr. Ives leu, 100 livros escritos. Cara, é surreal a história e a construção e a contribuição dele para o mundo. Mas, nessa idade, com tudo isso construído, o que o senhor ainda sente vontade de entender? Veja o seguinte, nós estamos, de certa forma, vivendo um momento complicado no Brasil e no mundo. Mas é um dado que me dá sempre tranquilidade. Dentro dos muitos efeitos que eu tenho físicos, inclusive um divertículo de sangue. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho a impressão, no momento que você põe Deus na sua vida, todo o resto, as turbulências, os momentos de paz, de alegria, tudo corre bem. Então, eu tenho a sensação que a melhor coisa que me aconteceu, primeiro, a educação dos meus pais, depois conhecer minha mulher. E quando eu conheci minha mulher, estava afastada da religião. E ela, enfim, depois de 8 anos de namoro, 3 de casados, 5 de namoro, 3 de casados, no nascimento da minha filha, da Ângela, eu achei que ela teria que ser igual à minha mulher. Daí eu disse a ela, se você quiser explicar os rudimentos. Daí eu conheci essa realidade magnífica, de se aproximar de Deus e perceber que a vida não tem sentido. Sem Deus, nós estamos aqui de passagem. Uhum. Nós, de rigor, entende? Não somos donos do nosso destino. E se não der sentido à vida, esse sentido só dá com um sentido maior. Sim. No Cristo veio, ele ensinou 2 coisas novas. Amar a Deus por todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que significa a relação. E aí fui compreendendo melhor o direito natural, melhor o sentido da vida, como procurar, enfim, com todas as limitações minhas, que são muitas, auxiliar e servir. E aí a vida passou a ter sentido nos momentos difíceis, principalmente, e naqueles mais fáceis. Sempre do meu lado, a minha mulher, que, enfim, eu uso a minha aliança porque entendo que eu ainda estou casado, Com certeza. separado há algum tempo, porque Deus não vai permitir a Ele, que sempre pregou, que nós temos que estar unidos na vida e não nos separarmos, quando eu for, não por mérito meu, mas eu tenho certeza que ela está no céu, eu vou encontrá-la, porque não vai deixar separado lá, Sim. uma realidade diferente, etc. E para mostrar que eu continuo sendo casado e separado, e a aliança dela eu tenho no meu escapulário. Por que eu digo tudo isso? Porque eu acho que é isso que deu sentido à vida, que me deu tranquilidade nos momentos mais difíceis, e me permitiu, inclusive, não atacar pessoas, mas defender ideias. Não responder a ataques, porque nos ataques você cria uma polêmica boa. Sim. Se eu dei uma ideia, você não gostou, fez ataques, evidentemente é porque você tem o direito de atacar. Total. Então eu tranquilamente não respondo a nenhum ataque. Porque você Não dá ataco poder ninguém. para a pessoa que está te É atacando. isso. É claro, não, mas é porque não vale a pena. Todo mundo tem o direito de pensar o que quer. Eu vou tomar um pouco mais de Fica à vontade. Fica à vontade. Inclusive, doutor, Vou- é tudo gravado. A gente, se precisar,
Se precisar de um espacinho, a gente consegue cortar, tranquilo. Não, mas está bem que já volta, porque Já tomando água. Vai que vai. Melhora. Pode ir. Mas então eu queria entrar um pouquinho no assunto da poesia em contraste com o direito e trazendo a figura, né, da Dona Ruth aqui. Então, quando a gente vê, o senhor escreveu tantos livros, mais de 10 mil páginas jurídicas, né, e tem ali livros escritos de poesia e tem né, ou Com uma única musa. isso, Uma única livros musa. inspirados em poesia com uma única musa. Qual a importância de dizer que a gente fala que a poesia, o que a poesia alcança que o direito não alcança? E veja o seguinte, eu acho que na época que eu estudei direito, todos os meus professores eram humanistas. Hoje, aqui nós limitamos muito, mas todos tinham conhecimento global. Por exemplo, eu presidi a Academia Paulista de Letras. No tempo que eu presidi, 25% dos acadêmicos eram formados em Direito. Caramba. Paulo Bonfim, ele já foi magistério, Mário Chamy, Domingos Carvalho da Silva, Péricles Eugênio, todos formados em Direito. Sim. Se nós pegarmos, por exemplo, a literatura brasileira do século XIX, nós tivemos os maiores 3 românticos maiores do Brasil da época, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes Varela, todos formados na São Francisco. Caramba. Olavo Bilac, formado na São Francisco. Movimento de 22, Menotti Del Pica, cursou São Francisco. Movimento de 30, momento que eu estou literariamente vinculado, que é a geração de 45, foi Geraldo Vidigal que dá início. Vale dizer, sempre houve uma vinculação. Por quê? Porque o advogado fundamentalmente precisa de uma arma, que é a palavra. Sim. E a literatura auxilia você a desenvolver a palavra. Por isso é que a história da Faculdade de Direito é uma história muito vinculada à literatura do Brasil. O que nós tivemos de poetas lá na faculdade e nas outras faculdades que eu lecionei também. O mesmo acontecendo em Portugal, entende? Até na Romênia, eu tenho um doutoramento honoris causa na Universidade de Craiova e tenho poemas publicados em livro lá na Universidade. Olha que legal. Há uma coleção na Romênia chamada Academos. E nós publicamos um livro de poesia brasileiro lá, traduzido para o romeno, com 5 juristas poetas. Então, esse livro saiu, eu coordenei o livro, o Miguel Reale, que era bom poeta, o Geraldo Vidigal, que era bom poeta, o Saulo Ramos, que era bom poeta, e Oscar Corrêa, que foi vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu. Então, 10 poemas de cada um publicaram lá. Então, eu vejo uma vinculação muito grande entre a literatura e o direito, até pela abrangência do direito. Né? Que massa. E, doutor, a Opus Dei prega, né? Aí, que é um pouco da gente falando da religião, a espiritualidade e o jeito de viver a vida. A Opus Dei prega a santificação pelo trabalho cotidiano. A gente estava até comentando nos bastidores. De que forma isso moldou a maneira como o senhor exerceu o direito, especialmente nas horas que o parecer certo era o mais impopular? Porque é complexo quando a gente precisa emitir uma opinião que é totalmente impopular e vai trazer ataques. Não. E ainda se manter firme nessa retidão. Veja o seguinte, eu conheci o São José Maria Escrivá em 74, mas comecei a frequentar em 62. E só entrei para a obra em 71. Minha mulher entrou antes. Caramba. Entrou em 68. Qual é a grande lição? Todo mundo diz, o Opus Dei é secreto. Sim. Não tem nada de secreto. Todo Opus Dei tem, digamos, 2 pilares apenas. Em primeiro lugar, filiação divina. Quando São José Maria Escrivá descobriu, sou filho de Deus. Quando Cristo lecionou uma única aula, uma única oração que Cristo ensinou, é o Pai Nosso. Pai Nosso. Começa Pai Nosso. Se diz Pai é porque é filho de Deus. Isso, então, nos dá uma importância muito grande. Todos nós. Por isso também é que eu não ataco ninguém, porque mesmo os meus adversários, aqueles que me atacam, de certo, não respondo,
eles também são filhos de Deus. São nossos irmãos. Né? E em Moisés, né, aprendi, graças a Moisés Escrivá, a rezar por eles. Porque é evidente, para um dia, enfim, se encontrarem o caminho. E a segunda lição é que se nós estamos aqui, nós temos uma missão de Deus, Ele tem um plano para nós. E cada um na sua missão. Uma vez perguntaram São José Maria Escrivá qual era mais importante, um presidente, um jardineiro. Ele disse, aquele que fizer melhor a sua função. Se o jardineiro for muito bom, ele é, perante Deus, muito melhor que um presidente que não seja bom. Porque cada um, na sua limitação, no seu trabalho, no que está fazendo. Se o trabalho não é assim, de uma dimensão política, de aparecer, mas é bem feito, é aquele pedreiro, como eu disse, da Mas igreja. É a dedicação, né? É a dedicação por completo para fazer algo que de fato possa mudar. Exatamente. Por exemplo, essa frase que ele cita, 2 pedreiros que estão colocando tijolos numa catedral. Pergunta para ele o que você está fazendo? Estou colocando tijolos aqui. O outro diz, eu estou construindo uma catedral. É isso. Embora irrelevante só pôr, ele dá a dimensão daquilo que ele está fazendo. Então, esse problema da santificação do trabalho ordinário dá a razão de ser de todo o trabalho. Quer dizer, o trabalho na sexta dimensão que eu sempre falo. Primeiro, interior. Se nós não tivermos conversa permanente com Deus, em oração, etc., diária, com exame de consciência à noite, nós não vamos interpretar qual é um plano, nós estamos de passagem, nascemos condenados à morte. Sim. Segundo, familiar. E a família é uma forma de continuar o plano de Deus com os filhos, etc. Terceiro, profissional, onde nós certificamos o trabalho com os outros. Quarto, apostólico, porque nós temos que levar outros a compreenderem mais pelo exemplo do que pela palavra. Ótimo. Dizia o São José Maria Escrivá, feio exemplo é o melhor pregador. E é mesmo. É mesmo. Caramba. Quinto, uma vida social em que nós vivamos, não, enfim, mas também dando sentido. E a sexta, cidadã. Nós temos que ser patriotas, nós temos que ter coragem de ser, muitas vezes, politicamente incorreto, como você disse, para defender o certo. Exato. E quantas vezes a pessoa política nos apóstolos? Às vezes, no início, no primeiro século, quase todos, por convicção, foram mortos. Durante 300 anos, veja a importância, durante 300 anos, até Diocleciano, que foi a última grande perseguição dos cristãos, eles eram martirizados e não renegavam a sua fé, porque sabiam que estavam com uma missão. Quando Constantino, 15 anos ou 13 anos depois, que foi em 300 depois de Cristo, em 312, 13, ele tornou o cristianismo aceito, depois foi a religião oficial. Por que ele fez aceitando e não mais permitindo perseguição? Porque com o censo que fez, mais de 50% da população romana era cristã. Mas como é que eu vou governar fazendo perseguições? A própria mãe dele, a Helena, era cristã. Sim. Então, ele ia contra a cultura, inclusive, da população. Então, ele, sabiamente, como político, fez a religião ser aceita no Império Romano. Então, o que eu considero que essa certa dimensão dá uma vida, uma certa tranquilidade. Você é cidadão, exerce a cidadania. Nunca quis ter cargo político nenhum, mesmo quando convidado. Sempre quis ser só advogado. E imagino que foram vários convites. Foram 3 vezes sondado para ministro, mas não quis aceitar. E uma para desembargador, quando eles indicavam como desembargador. E uma para senador, candidato a senador ganhando, porque o candidato ganhou em primeiro turno. Mas não aceitei, isso é minha vocação. Eu só sei advogar bem, porque eu gosto de defender. Seria um mau magistrado, seria um mau membro do Ministério Público. Eu acho que na democracia, o direito de defesa é o que há de mais sagrado. E isso eu exerço. Em segundo lugar, porque eu gosto de lecionar. Então, fui advogado, professor universitário, não fui mais do que isso. Estou com 91 anos, 68 anos de advocacia, 62 de professor universitário, me sinto muito tranquilo. Realizado. Nada de ter feito o dia, pelo menos, a tentativa, não sei se realizado,
mas de que Deus viu que eu estava lutando, enfim, para acertar. Devo ter errado muitas vezes, enfim, toda hora nós podemos nos corrigir até Sim. as confissões, mas eu tenho absoluta convicção de que quando nós sentimos que há uma vocação, é fazer aquela independente dos holofotes de fora. O político tem um charme especial. Tem, eu disse, não sei porque eu sei. Primeiro, eu exerço a cidadania e já me sinto bem de exercer. Acho que todo brasileiro, todo cidadão deveria exercer a cidadania para auxiliar a comunidade. Eu dou as minhas ideias, não tenho receio só de defender a ideia. Mas me senti sempre muito bem e nas horas vagas de ser poeta. Agora, pegando um pouquinho da cidadania, então, para a gente poder... bom, em vários momentos da história tiveram assinaturas e com certeza, opiniões redigidas, onde a assinatura do senhor ainda tinha um peso especial, né? Como é viver sabendo que o senhor já assinou muitas histórias no passado do Brasil e pode construir muitas histórias futuras? Como é esse peso? Como representar essa cidadania, assim como o senhor estava muito bem falando, no peso de um advogado, de um protagonista, de trazer críticas, contextualizações, ideações sobre direito, sobre a nossa Constituição, e a gente vê até que a Constituição está muito presente, sobre a ética. Como é construir isso e em qual momento o senhor considera a decisão mais difícil dentro dessa jornada de ser um protagonista também da história do Brasil? O peso da tua opinião é muito relevante para a condução dos caminhos da história. De fato, a gente percebe isso no passado e mais por conta de todo esse passado, hoje a tua opinião determina caminhos. É um peso significativo, cara. Eu fico pensando assim, a minha opinião não pode ser qualquer, porque isso vai determinar muita coisa. Exato. Né? Olha, eu não estou convencido disso. Não estou. Mas eu acho o seguinte, é que o fato, em um determinado momento, você acha que é mais velho, como dizia, agora uma pequena homenagem me fizeram aí na Ação dos semana passada, a Ação dos antigos alunos, o fato de ter havido coerência na vida, que eu acho, enfim, os princípios, é algo que eu acho que auxiliou muito. Isso foi levando a ter muitos contatos com autoridades, com presidentes de república, com senadores, membros. Minha primeira sustentação oral no Supremo foi em 62. Caraca. 5 dos ministros não tinham nascido, eu já sustentava o Supremo. Então, isso, evidentemente, você vai fazendo. Alguns casos no Supremo, fui eu o primeiro a sustentar, entende? Quando conseguimos a extensão das imunidades para todas as igrejas, que diz respeito a obras sociais, em 1991, problema das imunidades, inclusive listas telefônicas, publicações extras, entende? O problema, por exemplo, de contribuições sociais também, para empresas, no que diz respeito às relações não operacionais, foram sim fazendo a primeira sustentação e que tivemos resultados. É evidente, escrevendo sobre direito, Sim. muitas vezes um juiz, um ministro, um desembargador faz a citação, mas sempre na intenção para aquele caso particular. E, por exemplo, durante a Constituinte aconteceu que eu era muito amigo, e sou ainda hoje, aliás, pertenço ao conselho que ele preside, o Conselho dos Notáveis, que me dá um discurso. É muito chato. Pertenço ao Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, mas o dado é que o relator, o presidente, é o Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte. Nós temos contratos quase semanal, quinzenal, com muitos dispositivos que eu terminei auxiliando
principalmente no sistema tributário e na ordem econômica. Por exemplo, eu fiz audiência pública com o Delfim presidindo na ordem econômica e algumas coisas eu tinha proposto na minha exposição com o Delfim ficou tão contente, apesar de 20 anos antes, ele queria o confisco do meu bem, em 69. É mesmo? Mas em 87, quando eu fiz, ele no dia seguinte, teria que ser o candidato para a Prefeitura de São Paulo, sai no estado de São Paulo. Eu fiz sugere Ives para prefeito de São Paulo. Então, o pessoal que me viu 20 anos antes, ele pediu o confisco dos meus bens e abertura de IPM, disse como é que foi isso. O mundo gira, né? Dispositivos da ordem econômica, que foi liberal. Foi liberal. Por exemplo, o Roberto Campos, o avô. Meu primeiro, acho que uma das especializações, as duas eu publiquei em livros. Era como se fosse mestrado, porque não havia mestrado na época. E a segunda foi sobre o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Caramba. Ele saiu com o título Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional. Eu formulei uma teoria de limite crítico para despesas militares e o Roberto é que prefaciou, o Roberto avô. E nós fizemos uma grande amizade. Eu e Gilmar publicamos, inclusive, um livro só sobre o Roberto Campos. Agora eu prefaciei um outro livro sobre o Roberto. E aí, com o Roberto, escrevi uns 3 ou 4 livros. E o Roberto, eu me lembro, eu ia para as audiências públicas e acompanhando, ele estava vinculado à ordem econômica. Ele assistiu minha exposição na Comissão de Sistema Tributário e depois na ordem econômica, onde ele... E o Roberto, a gente ia jantar. Depois ele dizia, Ives, nunca pensei que na minha vida eu fosse ver textos liberais. E realmente, se analisar os artigos 170, 170 e 72, pela primeira vez se concluiu o princípio da concorrência, mais do que da livre concorrência, foi colocado na Constituição. Que legal. Entende? Então, ele vibrava. Então, o que ocorre? Isso sempre, esses contatos permitia colocar uma coisa lá, pedir a redação. Por exemplo, uma única palavra, eu salvei metade do Código Tributário Nacional. Olha só. Eu fiz a minha audiência no Sistema Tributário, isso, aliás, contamos num programa de televisão, eu e o Dornelles, entende? Do Ferreira Neto, não sei se você se lembra dele, é muito amigo, ele tinha um programa à noite. Batidores da Constituição. Então, mesmo? O que aconteceu? Eles publicaram, quando eu fiz audiência pública, depois outro fui um dos primeiros a fazer, 6 horas de debate com os constituintes. E ele, o Dornelles era senador da República, era o presidente da comissão. Francisco Dornelles foi ministro da Fazenda e tal. Dornelles daí me mandou, quando tinha o texto aprovado pela subcomissão de tributo, sistema tributário, para eu dar uma última lista de serviços. Aqui já está praticamente, eles aceitaram 2 ideias minhas, 5 espécies tributárias, os tributaristas diziam que havia 2 ou 3, eles puseram a 5, do 145 a 152, e o dado mais interessante, na lei complementar, que era o Código Tributário, nós sempre defendemos, eu convivi com os que fizeram o Código. Na década de 60, nós tínhamos a Constituição, um sistema de lei complementar entre a Constituição e a lei ordinária, e assim todos, a União, Estados e municípios, tinham que obedecer esses parâmetros. E esse código foi publicado em 1966 e entrou em vigor em 60 e foi recepcionado pela Constituição. Mas eles puseram o seguinte: lei complementar disporá, e puseram 3 hipóteses. Eu disse, Dornelles, você incinerou metade do Código Tributário com isso. Mas por quê? Ele disse, por uma razão muito simples. Você disse que disporá sobre isso. Então, qualquer outra disposição que não for o que está nessas 3 hipóteses do artigo 146, pode ser por lei ordinária. E daí nós deixamos de ter um padrão para ser seguido. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: você disse que foi a comissão de redação,
que deu a redação final, e põe assim, lei complementar disporá especialmente sobre isso. Um adjetivo, especialmente, significa que não só sobre isso nós sobrevivemos com todo o código que vai ser recepcionado pela Constituição. A palavra travou. E daí, em vez de ser inúmeros clausos, só aquelas hipóteses, passou. Aquelas hipóteses eram principais, mas todas as outras poderiam continuar. Especialmente, se eles, o que eu vou fazer para justificar? Você não vai justificar nada, dona Elis. Você disse que passou para a comissão. Porque você não tinha intenção disso. Não tínhamos. Mas vocês fizeram. Você pôs na comissão de redação que ela corrigiu. Exato. E isso, esse diálogo que eu estou tendo aqui, pois houve um programa com o Ferreira Neto e eu, Dona Elis. Os dois. Falando sobre os bastidores da coisa. Aí vocês contaram esse caso. Nossa. A TV Bandeirantes ou Record. Onde estava ele participou das duas televisões. Mas foi divertido. Mas então, isso são contribuições à lápide. Sim. Enfim, mas com isso salvou metade do Código Tributário Nacional. E você fala, é uma contribuição até hoje. É isso, eu ia falar exatamente isso. Você salvou metade do Código Tributário que subsidia empresas estarem vivas até hoje. Porque, né? E doutor, cara, o senhor passou por ditadura militar, redemocratização, Constituição de 88, como a gente estava falando aqui, Plano Real, 2 impeachments. Cara, de novo, e sempre de forma atuante, né? Não foi simplesmente vivendo com a turbulência do aquário. E a forma atuante, de fato, não era nem só... Era bastidor, era entendimento, era... Mas sempre com advogado e professor universitário. Exato. Era mais consultado nessas hipóteses como professor universitário do que como advogado. Mas com essa visão lúcida. Tal. Mas era a visão de conselheiro. Né? Era a visão de conselheiro. Que acontece até hoje. É isso. O que aconteceu era que também estava muito vinculado às associações de classe. Até hoje eu presido o Conselho Superior de Direito e Comércio há 36 anos. 36. Pertenço ao Conselho Notável da Confederação, a COSEMP e da Fiesp, em que é presidente Michel Temer. Então, sempre em contato. E a minha advocacia sempre foi empresarial. Sim. Sempre em relação. E é evidente, como professor universitário, muitas vezes era consultado. Enfim, com uma consideração que vocês vão compreender. O Rubens Gomes de Souza foi um grande tributarista brasileiro. Ele fez o primeiro projeto do Código Tributário Nacional. E eu era um jovem advogado, começo da década de 60. E ele me disse o seguinte: Ives, diz que é professor, diz, Ives, eu nunca cobro quando presto serviço para o poder a que eu estou sujeito. Eu não cobro da União, não cobro do Estado de São Paulo, nem do município de São Paulo. De outros estados e municípios eu cobro porque eu não estou sujeito. Sim. Mas, às vezes, porque eu quero ter liberdade de criticar. E eu não critico alguém, mesmo que tenha argumentos para criticar, que foi meu cliente. Caramba, que ética, né, cara? Para não ter o conflito de interesse. Essa foi a lição que eu aprendi com o Rubens Gomes de Souza. É isso. E eu fiz sempre isso. Por exemplo, o parecer que eu dei para o Collor no impeachment, e tinha dado um para o Hélio Bicudo, também, sobre 2 aspectos diferentes, para o mesmo impeachment. Entende? Um sobre o aspecto formal e outro sobre o aspecto de mérito. O dado foi o seguinte: eu não cobrei nada. E fiz questão de colocar, no início do parecer para o Collor, o seguinte: em primeiro lugar, estou dando pro bono, que nunca cobra, para não dar impressão. Sim. Em segundo lugar, mantenho as mesmas críticas que tenho mantido pelo plano Collor. Em terceiro lugar, mas nesse ponto, aquele que me consultou, ele tem razão. E daí para deixar clara a posição, não estava mudando. Que aquela opinião pontual sobre aquilo não determinava o todo. Não. E não mudava toda a perspectiva do que já tinha sido sobre aquele ponto. Quem pediu foi o Gilmar, que era subchefe da Casa Civil do Collor, pediu para dar parecer para o Collor, deu imediatamente. Então, quer dizer, sempre foi uma atuação apenas de advogado e professor. Você não tem que dar muita importância. Apenas quando perguntam, se dá. Mas muitos perguntam, né? É isso. E doutor, aí eu vejo também, agora falando
pela minha juventude, pela minha imaturidade, que me é comum pela idade. A gente olha e fala, caramba, tantas coisas acontecendo, coisas essas que a gente não precisa nem mencionar, mas que a gente sabe o que está acontecendo a nível Brasil e a nível mundial. A gente fala, cara, bem na minha vez. E será que, e muitas vezes eu me questiono, se isso não está sendo uma visão rasa e às vezes superficial sobre protagonismo demais, em achar que é bem na minha vez. O senhor que viveu todos esses planos, o que te preocupa genuinamente no Brasil de hoje? E isso é uma tendência de a gente sempre achar que o momento atual é o pior ou o melhor? Qual é a sua visão filosófica da coisa, além de tudo? Não, filosófico é o seguinte, eu tenho um livro chamado Uma Breve Teoria do Poder. Esse livro, eu analiso a história do poder, eu chamo de breve, não através das grandes teorias sobre o poder, embora cite, não é isso, sobre a figura do detentor do poder. Criei a teoria da sobrevivência. Até eu, quando leu o livro, o João me ligou, eu fui advogado do João Soares, o João me ligou e disse, vamos fazer um programa só sobre o livro. Que legal. Que legal. A teoria da sobrevivência. Já está em quarta edição, prefaciada, inclusive a última, pelo próprio Michel Temer. Que legal. O que eu coloco lá? O homem no poder, todas as grandes teorias, o Habermas morreu agora, um grande jurista da escola de Frankfurt, na Alemanha, morreu há 2 ou 3 dias atrás. Eles apresentam o que seria o ideal no poder. E eu acho que nós temos que defender a busca de um ideal. Mas eu mostro através da história que quando se vai ao poder, a figura do detentor do poder desconhece história, desconhece teorias. Eu vou pela teoria da sobrevivência. Ele vai para o poder, ele quer ficar no poder a qualquer custo. E daí, para ficar no poder a qualquer custo, entende? Ele se permite tudo. Por exemplo, eu gosto de debater ideias porque eu sou professor. Mas quando nós vamos, por exemplo, para uma campanha política, a primeira coisa que um candidato vê, o que eu posso atacar o podre do outro candidato. Isso. Quer dizer, é uma disputa de lixo. É isso. Isso no mundo inteiro. Não é um debate de ideias, né? Eu sou parlamentarista, porque no parlamentarismo isso acontece menos. Porque o governante sabe que se não for bem, por um mero hora de confiança, ele pode deixar de ser governante. Eu sou parlamentarista desde os bancos. E a única vez que fiz política sem cargo político nenhum, quando eu presidi o Partido Libertador em São Paulo, de 62 a 64, eu fiz por quê? Porque eu era parlamentarista, era o único partido parlamentarista do Brasil. Legal. O nosso principal objetivo era o parlamentarismo, mas por ideal. Quando veio o ato institucional número 2, mandei uma carta para o senador Mendes Salles, meu querido senador, que foi quem me levou para a presidência. Eu nunca mais farei política na vida. Caramba. Porque a criação de 2 conglomerados, tirando o nosso ideal parlamentarista, nem por isso brigamos. Sim. Ele, depois que deixou de ser senador, cada vez que vinha a São Paulo, me visitava. E nunca me arrependi de ter tomado essa decisão de nunca fazer análise política, não. Mas então o que acontece hoje? Isso que eu quero colocar. Primeiro, eu acho que quem tem o poder luta para fazer, e como dizia Konrad Herz, um jurista alemão representando o pensamento latino, a necessidade não conhece princípios. Quem está no poder, e é uma norma latina que diz, necessitas cias non lege, não conhece a lei. Necessidade não conhece a lei. Então, o que é que siete, não siete, não lege. Não conhece o que a lei lege no acusativo. Então, o que ocorre? O poder faz... Sabe o que eu conheço? A melhor definição de poder que eu conheço é de um autor francês, não tão famoso quanto Mulher, chamava-se Rousseau. E ele tem uma peça, Fidelidade. E nessa, Antígone fala com o tio dela, Creonte, que tinha tomado o poder em Tebas, que mandou matar os 2 filhos, que eram primos de Antígone.
e proibiu que se enterrasse, porque ele queria, senão os filhos é que sucederiam ele, porque tinha morrido, os filhos do Creonte é que sucederiam. Não podia ser a mulher. E Antígona, contra a lei, que dizia que não se podia enterrar traidores da pátria, e o pai matou os filhos por serem traidores, Antígona enterrou. E quando ela vai conversar com o Creonte, que vai mandar matá-la, aliás, Antígona foi figura de inúmeras peças de teatro, ele disse, como é que você desobedeceu a lei agora, eu sou obrigado? Eu disse, eu não desobedeci a lei de Zeus. Para mim vale a lei de Deus e não a sua lei. E não há problema, porque eu tinha que enterrar, porque eram meus primos e tal. Agora o senhor, não. O senhor matou seus filhos. E ele tem isso que eu chamo notável. Em 2 versos da obra dele, ele representa o que é pesado. Ele diz assim, tous les crimes sont beaux dont le trône et les prix. Todos os... tous les prix... Não, les crimes. Todos os crimes são belos, desde que o trono seja o seu preço. Olha só. Caramba. Isso é de uma profundidade enorme. Gigantesca. Nossa, representa o poder total. É isso mesmo, quer dizer, você tem o poder para manter, nós estamos vendo, por exemplo, os escândalos agora do Master. Sim. Todos que têm o receio do nome aparecer, estão fazendo tudo, entende? Sim. Para Então, sufocar a investigação. Exato, como diz a imprensa, não sou eu que estou dizendo, é o que eu leio na imprensa, para abafar. Porque quando você tem o trono, é aquilo que eu ponho no meu livro, a teoria da sobrevivência, entende? Em que eu apresento no poder, quando você é semi-poder, você só tem uma teoria, é de sobrevivência no poder, a qualquer custo. Então esse verso, tous les crimes sont bons, dont le trône est le prix. Todos os crimes são belos quando o trono é o preço. É de uma faculdade. Isso dá para aprofundar muito, até em ações gerais. Eu acho que é de Racine, também na mesma linha, em que ele diz o seguinte, o próprio Creonte também fez uma peça, chama-se A Tebaída. É uma peça sobre essa tragédia que é famosa entre os gregos. Élico morre, o cara teve com a própria mãe, né? Entende? Então, o Racine põe o seguinte, o Creonte fala para Antígona nas palavras do Racine. O fato, por que eu fiz tudo isso com os meus filhos? Ele diz o seguinte, o privilégio de ser pai, Deus dá a todo mundo. O privilégio de ser rei, a muito poucos. Nossa. Então, mas isso Sim. é peças teatrais Total. do mesmo século, mas representa uma profundidade sobre a realidade do que é a política no mundo. Total. Política quer dizer polis, vem do grego. Polis, quer dizer, a busca do poder. Então, na prática, vocês percebem que na teoria do poder. E nós vivemos no Brasil e no mundo. Esse agora, a crise mundial com o Trump, a guerra no Oriente Próximo, aqui no Brasil, o escândalo do mato, escândalo NS, todo mundo procurando fugir desse escândalo. Temos um homem que eu considero excepcional, o ministro André Mendonça, homem que acredita em Deus, pastor, não é da minha, ele é presbiteriano, eu sou católico, mas ele é profundo. Aquilo que ele diz, muito, meu amigo, eu acho que ele vai até o fundo, apesar de todas as pressões que ele vai receber. Mas disso nós estamos vendo o que é o poder. E é o que eu pus no meu livro, Uma Breve Teoria do Poder. Cara, eu vou ler esse livro. Ficou como lição de casa aqui para mim. É isso. E aí eu vou entrar um pouquinho agora, então nessa estrutura já de atualidade. Né? Então, há tantos anos ali participando da Constituição como um todo, o que na visão do senhor, o senhor enxerga hoje? A Constituição hoje ela protege mais o Brasil, genuinamente o brasileiro, o povo, cidadão, né? O cidadão, ou ela se preocupa com outras coisas, ou só se preocupa com
Ou assim, vamos dizer assim, limita ela o limita o desenvolvimento, Ela acaba limitando o desenvolvimento ou ela de fato se preocupa com o crescimento do cidadão? Vamos dar então uma explicação. Quando a Constituição foi promulgada, eu critiquei muito a adiposidade da Constituição para o próprio Bernardo, para o próprio Luiz Guimarães veio assistir palestra minha, como presidente da Constituinte, sobre o parlamentarismo. Caramba, Sabia que legal. era parlamentarismo. E ele se tornou parlamentarista. É mesmo? Que legal. O Fernando Convenceu Henrique, ele. que debateu comigo, ele defendendo o presidencialismo e o parlamentarismo, o Ferreira Neto, depois votou no parlamentarismo. É mesmo, que legal. O Fernando Henrique, Olha que foi senador e defendeu o presidencialismo, depois votou no parlamentarismo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando veio a Constituição, ela tinha esses dois pilares. De um lado, a independência e harmonia dos poderes. Nós saímos de um regime que é um poder dominante, que era o executivo, para 3 poderes autônomos e independentes, rigorosamente com as suas atribuições definidas na Constituição. Sim. E os direitos e garantias individuais, no artigo 5º, tivemos pela primeira vez uma estação de 77 itens em 88, depois foi acrescido. E que o Poder Judiciário seria apenas um guardião da Constituição. Sim. Mas no momento, isso foi durante os 10 primeiros anos. Funcionou, né? Funcionou. E teve muita inspiração americana, né? Um homem chamado Moreira Alves. Esses livros que vocês veem de coloridos aqui, são livros que eu escrevi com Moreira Alves. Que legal. Que era presidente, foi o único homem no Brasil, foi presidente de 4 poderes. Presidiu o Judiciário, como presidente supremo, presidiu a República, quando substituiu o Sarney, presidiu a Constituinte, quando instalou a Constituinte, e presidiu o Legislativo Federal, onde instalou o Congresso. Nunca na história do Brasil nós vamos ter algo semelhante. Mas o que aconteceu? Num único mês, saíram 3 ministros do Supremo. Caraca. Um único mês. Sidney Moreira e o Irmão Galvão, já no governo do Lula. Então nós tivemos um pouquinho mais. Quer mais? Pega um pouquinho mais de álcool É o meu divertículo dizer aqui. Mas nós tivemos, então, o quê? Nós tivemos uma mudança rápida de 3 que eram grandes ministros. Que foram num único mês? Num único mês. Caraca, bicho. Daí o Supremo começou a ter um seguinte entendimento. Qual era o entendimento do Supremo e de todo o Brasil e de todos os professores de direito tributário da minha geração? Manuel Gonçalves, Décio Carvalhosa, Maria Garcia, Dilson Dallari, todos da minha geração. É de que o seguinte, eu tenho um princípio geral de múltipla interpretação, dignidade da pessoa humana. Os abortistas dizem que a dignidade da mulher, nós somos contra o aborto, dizemos que o nascituro tem. O mesmo princípio com 2 teses opostas. Sim. A Constituição ela é constituída de princípios, normas e regras. Mas os princípios que têm múltiplas interpretações, na qual, como diz Arnold, é um professor de matemática americano, ele tem um teorema que chama Teorema da Impossibilidade. Então ele diz, toda vez que temos princípios de mais do que 2 interpretações, nunca se terá unanimidade para dizer qual é o princípio. Caramba. Qual é o que sempre se adotou no Brasil? Sempre adotou o seguinte, eu tenho um princípio geral feito pelos representantes do povo. Quem vai fazer a lei das múltiplas interpretações desse princípio geral é quem fez o princípio geral. Só pode ser o legislativo. Entendi. Porque eles fizeram o princípio geral e vão dar a vertente Exato. que eles consideram melhor daquele princípio geral. O Supremo mudou. Nunca pensou, sempre pensou como eu estou dizendo. Sim. De repente eles mudaram o seguinte, como nós somos os intérpretes da Constituição, se houver múltiplas interpretações, não é a lei que vai definir, somos nós que escolhemos. E começaram a reescrever a Constituição. Caraca. Eu não estou discutindo o mérito deles. Claro. Gosto como jurista,
Ele tem livros escritos com 5 dos 10 ministros que estão aí. Mas divirjo, porque eu vi como é que surgiu a Constituição. Cada um tinha que respeitar. E eles passaram, então, a ter um protagonismo, fazendo a lei, orientando, inclusive, o executivo, mudando. E no momento que o Supremo passou a ser um partido político, eu estou dizendo com o respeito devido que eu tenho, porque conheço como jurista, mas divirjo como ministro, nós passamos a ter insegurança jurídica máxima. Por quê? O Supremo passou a reescrever a Constituição e o Legislativo passou a ser um poder acorde. Porque todos os princípios, eles é que interpretavam e não os representantes do povo. Então, eles eleitos por um homem só passaram a valer mais do que o Legislativo eleito por 150 milhões. Exatamente. Reescrevendo, inclusive, passados. Né? Exatamente. Então, nós tivemos no marco temporal, na questão do casamento homofóbico, na questão da anencefalia, nós tivemos na questão da internet, do artigo 19, da internet, que eles fizeram a nova lei. Já estava em vigor há meses, anos. Eles fizeram, porque eles interpretam dessa forma. Eu tive um debate sobre isso com o ministro Luiz Roberto Barroso, que eu admiro muito, tenho livros escritos com ele. Inclusive, eu tenho com o Alexandre, tenho com o André Mendonça, com o Gilmar, entende? E nós debatemos esse critério. Eu dizendo que teria que ser o contrário do Moreira Alves, quem poderia interpretar das múltiplas vertentes aqueles que fizeram o princípio geral, e ele defendendo que, como eles são os intérpretes da Constituição, eles é que devem fazer. Vou contar o seguinte. E esse debate acontece no livro? Na Fadisa, nós dois debatendo, vou dizer, um negócio interessante. Foi um debate bom, elevado, eu respeito muito o livro, ele também me respeita muito. Então, foi um debate de alto nível, e os dois fomos aplaudidos de pé. Que legal. Mas, quer dizer, para mostrar... Cada público aplaudiu o seu... Para mostrar, entende? A partir daí, o que aconteceu? Nós deixamos de ter 3 poderes harmônicos independentes. Exato. Passamos a ter... Antes era o Executivo, agora é o Supremo. E quando eles passaram a ser poder político, o que ocorreu? Não só em segurança jurídica, como eles passaram pela primeira vez, o Supremo nunca falou em democracia, e todos sabiam que eles defendiam a democracia. Agora eles dizem que defendem a democracia e são obrigados a sair com segurança. O povo xinga, não pode voar em aviões de carreira, tem que ser FAB, porque senão não pode entrar em restaurantes. O que vale dizer, quando eles se transformaram em poder político, o povo começou a tratar como poder político. Sim. E não mais como Supremo. Verdade. Então, com todo o respeito que eu tenho aos ministros, até porque, amigo de quase todos eles, eu me permito, como um velho professor, sou professor há 62 anos de Direito, muito mais velho do que qualquer um deles, dar a minha opinião respeitosa com as pessoas. E que todos respeitam muito, fato, inclusive eles todos. Os fatos que eu analiso é isso. Resultado, no momento que eles se transformaram em poder, a Datafolha faz um levantamento. Não sei se leram. Na Datafolha, eles colocaram o seguinte: o povo brasileiro, 43% não confia no Poder Judiciário. Caramba. 38% confia bem pouco. Nossa. E só 16% do povo confia muito no Poder Judiciário. Então, quando não falava em democracia, todos sabiam o que eles defendiam. Agora que eles falam que são defensores da democracia, eles criam insegurança jurídica, o povo não aceita, são obrigados a ser com segurança para outro. Eu saía com Moreira Alves, Oscar Correia, Cordeiro Guerra, com todos os ministros à rua, íamos a restaurante, lá vai um ministro do Supremo. Com admiração. Que admiração, Ninguém né? precisava, eu ia buscar admiração. no aeroporto, os nossos congressos. Nunca vi, por exemplo, com o Moreira Alves, eu tenho 32 livros escritos. Foi o maior ministro da história do Supremo. Quando chegava na hora de debate, perguntava uma questão, eu disse, eu não posso responder, porque isso pode chegar no Supremo, eu vou ter que decidir. Caramba, olha o princípio ético da coisa. Nunca interferiu no Legislativo. Meu Deus Quando do céu. nós estamos discutindo isso, é inconstitucional, ele disse, isso é matéria do Legislativo. Quando sair a lei, eu vou dizer se é constitucional ou inconstitucional.
À época, o Supremo era a mais importante e respeitada instituição. Sim. E hoje, apesar da qualidade intelectual dos ministros, infelizmente, é a instituição hoje mais atacada no Brasil. Isso ter me dói virado muito. político. É isso. Porque eu, além de ser amigo da maior parte deles, a minha vida foi sempre terminar os meus processos no Supremo. Sim. Então, a instituição que foi a minha vida, onde eu sustentei oralmente, onde me dava prazer, quando sustentava. Mesmo quando perdi, eu me lembro, por exemplo, quando eu sustentei que as células-tronco não podiam ser utilizadas, as células embrionárias, em que foi, aliás, uma sustentação interessante, porque naquela ocasião todos diziam que eu ia perder de 11-0, que eu estava representando a CNBB, então, no momento que eu fosse, que eu ia representar a religião e que aquilo era direito. Os jornais publicaram isso. Quando os jornais publicaram no dia, eu mudei a orientação como eu ia fazer. Aí, quando cheguei lá, na hora eles deram spoiler, vou mudar minha deixa estratégia. Você muda em função dos jornais publicando, o Heródoto Barbeiro me ligou, fiz um debate com o Luiz Roberto, que era o advogado. Então, mas essa posição, você está representando o CNBB, não é problema de religião e tal. Então, comecei a sustentação assim: senhores ministros, todos os senhores leram os jornais, e era uma matéria importante naquela época, os jornais estavam dando, e que eu estou aqui para representar uma posição religiosa. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: no início desse século, a Academia de Ciências do Vaticano examinou se há vida no zigoto, vida humana. São 80 acadêmicos. Decidiram que, realmente, no zigoto nós já temos vida humana. E, portanto, células embrionárias, os senhores vão sacrificar vidas humanas. Mas os senhores vão dizer: não, o senhor representa a CNBB, o senhor representa a Academia de Ciências do Vaticano. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu vim aqui representar a ciência. Porque a Academia de Ciências do Vaticano tem 29 prêmios Nobel de Ciências. O Brasil não tem nenhum. Então, eu vou falar em nome do direito e de ciência. Olha só. Colocou todo o peso. Consegui 5 votos. Olha, melhorou, converteu quase. Perder por 11-0. Recuperou alguns. Que legal, mano. E, doutor, cara, a gente entrando um pouco mais na vida empresarial, que é com todo esse teu conhecimento de causa e tudo mais, o empresário brasileiro hoje, hoje não, sempre, né? Ele é um gerador de riqueza que movimenta a economia. Mas eu tenho visto um movimento que o empresário está cada vez menos focado em gerar riqueza, porque ele está cada vez mais focado em se proteger do sistema. Desde reformas tributárias, leis trabalhistas que acabam puxando muita sardinha para o trabalhador e que faz o trabalhador realmente usar desse benefício jurídico para colocar o empresário contra a parede. E fora toda a burocracia que a gente vê de Brasil desde sempre. Quando você olha como empresário para frente, tentando vislumbrar um futuro melhor, você vê que está piorando, pelo menos as tendências são, com essa reforma tributária e tudo mais. O que o senhor vislumbra para o mundo empresarial, para os empresários brasileiros com essas mudanças que estão sendo feitas? Veja o seguinte: eu acho que o empresário brasileiro é o que dizia o Euclides da Cunha no sertanejo, que dizia: o sertanejo tem sido tudo um forte, o brasileiro empresário. E nós temos, por exemplo, de um lado, um desperdício monumental por parte do poder, principalmente da União, no momento que a esquerda entrou, um poder que desorganiza a economia. Por exemplo, o governo anterior, com toda a falta de liturgia que o Bolsonaro tinha do cargo, mas tinha um ministro chamado Paulo Guedes, reduziu o endividamento para 71% do PIB e a tributação foi uma tributação. Eles aumentaram a tributação, chegamos a 78% do PIB em endividamento, desorganizaram a economia, desestimularam o trabalho, porque quem recebe, por exemplo, a Alexandre Garcia mostrava que 7 milhões de famílias recebem há mais de 10 anos a Bolsa Família. Nossa.
Quer dizer, é um cidadão que não precisa trabalhar. O emprego deles é a Bolsa Família. A Bolsa Família. Quando diz, nós caímos a taxa de desemprego. Não procura emprego. Sim. Secov chegou a propor o seguinte, mantenham a Bolsa Família para nós conseguirmos empregados. Exato. Porque o pessoal não quer. Então, uma política assistencialista de manutenção de eleitorado, mas não de desenvolvimento. É isso. Uma tributação crescente, um desperdício muito grande e uma reforma tributária que, apesar da indústria, comércio, agricultura, etc., eu, enfim, trabalhei em direito tributário a vida inteira. Tenho livros escritos sobre direito tributário. Com todos os grandes tributaristas do Brasil, com quem eu conversar, Beto Ávila, Rocasa, Paulo Aires, Marco Sintra, a própria Felipe Salta, etc. Essa reforma vai aumentar consideravelmente a tributação. O setor de serviço que puxa a PIB está ferrado. Entende? Aprovado em menos de uma semana, coisa que para ser discutida. O Código Tributário foi discutido durante quase 20 anos. Em uma nós semana discutimos menos de uma semana para aprovar uma emenda constitucional que, para simplificar, triplicou o número de artigos da Constituição sobre só a tributação de consumo. Então, quer dizer, na prática, nós estamos com a questão trabalhista, que no Michel Temer ele fez, mas meu filho teve uma importância. É mesmo? Ele auxiliou muito. O Michel, ele era presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E trouxe resultados impressionantes, né? Porque reduziu drasticamente a quantidade de processo trabalhista. Depois eles mudaram, hoje como maioria do TST tem uma visão mais a favor do empregado, de resultado, de novo, voltamos até aquele peso. Questão tributária, de novo, um aumento, complicação. Para simplificar, vocês vão ter que interpretar 1000 artigos, quando o Código Tributário tem 218. Só para a tributação de 4 tributos do consolo. Vão ter mais 3 vezes disposições constitucionais para interpretar. E vão manter, de 29 a 33, 2 sistemas simultâneos, o atual e o outro, até... Quer dizer, dá até desespero. Não, dá, é evidente que nós que você segue? E com a ideia sempre do presidente Lula dizer temos que pôr os pobres contra os ricos. Os empresários são magnéticos, resultado não percebe que são eles que geram emprego e desenvolvimento. E a gente é taxado como vilão. Então, isto é que eu tenho a impressão que, a meu ver, vai ser o grande debate dessas eleições. Impressão que se nós conseguirmos colocar conservadores, nós vamos fazer de novo uma revolução. Retomar os trilhos. Vamos retomar os trilhos. Porque, na eventualidade de ser o presidente Lula, ele preparou, porque quem for presidente em 2027 vai ter um primeiro ano de reajuste terrível e vai ter críticas de todo mundo. Mas ele vai ter que ser impopular. Mas ele, Lula, não fará. Porque eles criaram um arcabouço furado desde o início, com 2,5 acima. E que todos sabiam. E que nunca foi cumprido, Exato. que é pior. Então, dentro dessa linha, eu tenho a impressão que todas as fichas têm que ser jogadas. E num Senado, que vai mudar 2, que seja um Senado predominantemente conservador, porque para eleger o presidente. Porque se não eleger o presidente faz o que quer no Senado. Pauta o que ele quer. Exato. E segurar também, muitas vezes, com o STF. Com o regime atual, nós temos 82 senadores de um lado, que vale menos do que um único senador que está na presidência e diz que o que é que se pode fazer. Exato, é o que pauta, o que não pauta. O que, inclusive, de certa forma, coloca um pouco de freio no STF. Exato. Né? Então precisa desse organismo funcional. Mas dentro dessa realidade cheia de problemas, eu sou otimista de que com a eleição a gente possa eleger um grupo capaz de fazer um ano de austeridade absoluta em 2027, fazer o que Campos Salles fez. Sim. Campos Salles, quando assumiu a presidência, estava desorganizada a economia. Ele foi criticadíssimo nos 2 primeiros anos. Depois saiu com a hora de um dos maiores presidentes da história do Brasil. Saber jogar esses 4 anos do jeito certo para ser impopular no começo, até porque precisa, para depois conseguir trazer frutos e puxar o povo. Eu queria só fazer uma última provocação, já partindo para o fim, que é se o senhor pudesse dar um conselho para o empresário hoje, qual seria? E se o senhor tivesse que
nesse conselho, trazer um posicionamento, um empresário empreender no Brasil hoje é uma coisa, vamos dizer assim, um ato de coragem ou é uma teimosia? Não, eu acho que é um ato de coragem, mas nós temos que fazer. O potencial do Brasil, nós vamos ter, no momento, o seguinte. Nós temos com o mundo em nível financeiro, vai ter um problema enorme. Porque essa guerra com o Irã, no Irã, nós vamos ter uma solução fácil. Sim. O Irã tem, por exemplo, o dobro de aviões de Israel, o dobro de tanques de Israel, o dobro do exército de Israel, e em drones, tudo subterrâneo. Uhum. Então você vai poder mandar líder sobre líder, mas na prática sempre haverá um, que é como se eu tenho 140 e poucos generais no Brasil. Uhum. Se for eliminando cada um, sempre vai pegar. Vai ter alguém. Sim. Por outro lado, você não pode invadir, porque é um país, nem os Estados Unidos, não há o Iraque, não há o Afeganistão, é o mais poderoso país de lá. E que controla o petróleo através de Hormuz. 20% do petróleo mundial passa por ali. Lá. Então nós vamos estar com um problema sério, se não houver uma negociação inteligente, abrangendo Estados Unidos em discussão com a Europa. Hoje, os países europeus, né, a União Europeia e Trump estão em choque. Uhum. E o Trump continuando a colocar, vou derrubar Cuba, vou invadir a Groenlândia, Panamá, o canal de Panamá vai ser nosso. E no Irã, gastando uma fortuna, entende? Israel, em nível de tecnologia, consegue gastar muito menos e ser eficaz, muito mais eficaz na eliminação dos... Mas o que, então, nós estamos fora desse polo, porque o grande receio é que, de repente, sair fora do controle, houver um jogo de bomba atômica. Uhum. Então, nós temos, primeiro, essa vantagem distante dos polos de conflito, que é do hemisfério norte, não do nosso hemisfério. Em segundo lugar, o que eu acho, nós temos riquezas naturais que outros países não têm. Uhum. Então, vale a pena ter coragem e investir. Agora, o que nós temos é que fazer com que um governo entenda isso. Sim. Então, essas eleições, a meu ver, São primordiais agora. São primordiais. E sou favorável, eu sou muito amigo do presidente do Chile, que foi eleito. Uhum. O que eles fizeram no Chile? Tiveram 4 candidatos conservadores. Fizeram um pacto de não agressão. Cássio perdeu em primeiro turno e ganhou estourado no segundo. Porque não deteriorar a imagem do... Eu tenho batido no meu Instagram o seguinte: deve sair, o Flávio já é candidato, Sim. e o Kassab deve lançar o Ratinho. Pode lançar o Caiado, mas a pesquisa... Acho que vai ser Ratinho, com mais possibilidade. Os dois, Flávio e Ratinho, têm que fazer um pacto de não agressão. É isso. Porque aquele que for para o segundo turno levar todos os votos do voto. É isso. E feito um pacto de não agressão, eu não tenho dúvida, com o descompasso do governo Lula, por mais que ele procure manipular, faz 6 por 1, tudo isso, quer dizer, mostrar espuma, Bolsa Família, etc., a economia está se deteriorando. Então, um pacto de não agressão é fundamental, porque se houver um pacto de agressão entre os dois, não houver, os dois, um agredir o outro, os eleitorados vão ficar machucados. Vão migrar para a oposição. Aí já. Se não migrarem para a oposição, votam em branco. Exato, acabou. O que nós precisamos é ter todos os votos do candidato que for para o segundo, juntar bases, daquele né? que perdeu. É isso. Se fizermos isso, eu não tenho dúvida, e com esse descompasso da economia brasileira, com esses escândalos que vão aparecer, que não vão desaparecer de um dia para o outro, Sim. os conservadores terão mais possibilidade. E os uma mensagem de empresários esperança. Poderão ter coragem de investir no Brasil. Amém. Nossa, eu Amém. fiquei até... Pronto, eu vou até voltar a investir. Vou comprar uma máquina. Aqueles, Mas, cara, que bom, porque isso realmente está sufocando a economia e nós que somos empresários e estamos lá no dia a dia, estamos sentindo isso na pele. Doutor, queria agradecer totalmente o quanto o senhor foi generoso em nos receber. Você teria mais um minuto? Só? Claro, na verdade eu estou preocupado com o teu tempo. Não. Veja o seguinte, eu prometi ler para vocês no início uma carta do São José Maria escrever para mim. Claro. O que é que aconteceu? Quando ele veio ao Brasil, eu tinha fundado a pedido
o vigário-geral aqui da obra no Brasil, o Centro de Extensão Universitária, em 72. Como a Universidade Navarra, hoje nós temos a Bela Vista, universidades de Piura, elas estão na Argentina, Piura no Peru, a Sabana no Colômbia, Los Andes na Chile, Montevidéu, no Uruguai, Pan-Americana. Hoje nós estamos com a Bela Vista aqui. Mas eu consegui, quando ele, São José Maria Escrivá, onde eu tive 9 vezes pessoalmente, ter o primeiro livro publicado em 75, foi Noções de Direito Tributário, no nosso centro de estudos, que era o que ele tinha pedido para nós fundarmos. E eu, como ele estava comemorando 50 anos de sacerdote, eu mandei o livro um presente pelos 50 anos Que legal. de obra que ele queria que fosse feita no Brasil. Daí ele mandou esse, eu vou ler traduzindo esse cartão para mim, que depois vocês podem mostrar. Querido Ives, muitas graças por tua felicitação e pela publicação que tivestes a amabilidade de me enviar. Rogo-te que sigas muito unido à minha ação de graças pelos 50 anos dele. E que rezes por mim, ele era um santo, por ser um sacerdote bom e fiel. Olha. Humildade. Te encomendo e te bendiz com todos os seus, afetuosamente indômino, José Maria. Que legal, cara. Olha que legal. Carta de um santo de altar. Eu fui a beatificação e a canonização dele. Se quiser mostrar. Incrível. Consegue dar zoom aqui, gente? Vou botar aqui, ó. Surpreendente, ó. Deu certo? Deu? Incrível. Cara, mas não, é o que a gente fala da história. Santificação do trabalho ordinário. Aprendi com ele. Não. Olha. E é isso, a humildade. Exato. Né? A forma E a gente de enxerga reconhecimento esses aprendizados no Senhor. no Senhor. A gente Estou muito longe. né? E doutor Ives, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta final de uma mensagem. Que a gente sempre, nesses 150 episódios, a gente faz essa provocação. Eu vou fazer ela um pouco diferente, mas a gente sempre vive imaginando que a nossa vida vai ser eterna. A gente nunca quer partir dessa para uma melhor. Mas imagina que a gente tivesse nossas últimas palavras no momento e que a gente tivesse que condensar todo o aprendizado da nossa vida em um conselho para a humanidade. Qual seria o seu, doutor Ives? Eu acho que eu, com 91 anos, toda noite, eu vou deitar, me coloco nas mãos de Deus. Gostaria de ter uma morte não dolorosa. Mas ele é que vai decidir. E se no dia seguinte eu acordo, eu já tive diversos infartos, então o ideal seria uma morte por infarto. E, estando vivo, continuo a trabalhar. Tenho saudades da minha mulher, gostaria de ver, mas eu acho que a vida só vale sentido, só tem sentido a vida se, enfim, nós estivermos aqui à disposição daquilo que eu disse no início, quer dizer, à disposição do próximo. No meu caso, a minha família, os meus amigos, aqueles que trabalham comigo. Viver. Eu vou ler para vocês um decálogo divertido, porque dá a impressão de um decálogo. Doutor Ives, estamos com zero pressa. Na verdade, toda a nossa preocupação em encerrar é mais pela agenda do senhor. Se o senhor falar para a gente ficar até às 9, a gente vai ficar. Mas eu vou dizer, é um decálogo que eu chamo Decálogo do Não. Decálogo do Não. Não reclamar. Não falar mal dos outros. Não falar bem de si mesmo. Não perder a calma. Não se apegar às coisas. Não mentir. Não perder tempo com coisas inúteis. Não desistir perante as dificuldades. Não se importar com críticas, senão para melhorar. Não fazer nada de que se possa envergonhar. É o decálogo do Não. Caraca. Eu vou botar para cá. Não, é isso. Tá aí. Segue ali. Tá aí o Pronto. decálogo. Tá ali.
É tipo os 10 mandamentos. Doutor Ives, muitíssimo obrigado. Estou lisonjeado de verdade de estar aqui na frente do senhor tendo esse papo. O senhor tem uma vida de muita importância para o nosso país. E para a gente, cara, no alto dos meus 36 anos, estar na frente do senhor e poder te entrevistar e ouvir um pouco do que tem dentro da sua mente é, para mim, um privilégio, de verdade. Eu estou me sentindo privilegiado. Queria agradecer ao Davi, que está aqui com a gente, porque foi a ponte de tudo isso, super amigo da tua filha Ângela, que é uma pessoa super incrível também. Então, obrigado, Ângela. Obrigado, Davi, por fazer essa ponte, porque senão a gente não estaria aqui na frente do senhor e tendo esse papo. E de verdade, quero agradecer imensamente mesmo pela gentileza que o senhor teve de nos receber desde aquele dia que nós viemos no seu escritório até hoje, com toda a paciência, calma, tranquilidade, cordialidade do mundo para nos receber e dar o seu melhor. Muitíssimo obrigado de verdade. Viu? Quem agradece sou eu. Criar mais amigos é sempre importante. É isso aí. Estamos à disposição. É isso. Mas todos os empresários. Exato. Isso. E é uma honra para a gente mesmo, representando, né, aqui os empresários, representando empreendedores, as pessoas que, de certa forma, nos assistem e gostam, né, de acompanhar um pouquinho mais. Mas essa representação para a gente é muito significativa, porque, de fato, a gente tem aqui um ponto, um marco histórico, né, no nosso entendimento. Porque uma coisa é você ler em livros, uma coisa é você ler em matérias, uma coisa é você olhar na televisão e ter uma visão, e outra coisa é ouvir de fato da própria pessoa, né? O como e o que e qual a forma principalmente de pensar e que rege a vida. Porque no final das contas, independente se é empreendedorismo, independente se é o trabalho, a gente precisa trazer o sentimento humano muito próximo, e acho que tudo é regido tenho certeza que tudo é regido por Deus. Isso nem é dúvida. E as coisas, elas sintetizam muito aquilo que a gente acredita. E aí quando a gente ouve de uma pessoa assim como o senhor, com tanta exposição e tanto conhecimento, é de fato uma honra poder estar aqui à frente fazendo esse marco, acho que na história nossa. Exato. Né? Esse é um marco na nossa vida. Na nossa vida também, é isso. Muito obrigado. Bertozzi, obrigado. Viver isso comigo. Dr. Ives, mais uma vez, muitíssimo obrigado, de verdade. A alegria é minha, querida. Obrigado. Muito obrigado. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por acompanhar esse papo. Um papo realmente que está fazendo um marco na nossa trajetória, um marco no canal, um marco no nosso podcast, um marco na trajetória do Além do CNPJ. Mais uma vez, obrigado, Davi. Obrigado, doutora Ângela. A gente quer entrevistar a doutora Ângela agora, viu, senhores? E é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado por tudo. Obrigado por acompanhar até o final. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. E é isso. Valeu, gente. Um abraço.